Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Causas anteriores das aflições, nos itens 7, 8 e 9. Os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como os das faltas atuais, a consequência natural da falta cometida. Quer dizer, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez os outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se fez mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos, etc. Assim se explicam, pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório, as anomalias que apresenta a repartição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus, que neste mundo, essa anomalia não existe em aparência senão porque considerada sob o ponto de vista presente, mas se eleva pelo pensamento, de maneira a abranger uma série de existência. Ver-se-á que cada um recebe a parte que merece, sem prejuízo que lhe é dada no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus jamais é interrompida. O homem não deve jamais perder de vista que está sobre um mundo inferior, onde não é mantido senão pelas suas imperfeições. A cada vicissitude deve dizer-se que, se pertencesse a um mundo mais elevado, isso não ocorreria, e que depende dele não mais retornar a este mundo, trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou muito ignorantes para fazer uma escolha com conhecimento de causa, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Tal é aquele que, tendo feito mal sua tarefa, pede para recomeçá-la a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Essas tribulações, pois, são, ao mesmo tempo, expiações pelo passado que elas punem e provas para o futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus que, na sua bondade, concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente pela primeira falta. Entretanto, não seria preciso crer que todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente o indício de uma falta determinada. São, frequentemente, simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar sua depuração e apressar seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova não é sempre uma expiação. Mas provas ou expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, porque o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. Um espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação, mas, querendo avançar ainda, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual será tanto mais recompensado se sai vitorioso, quanto a luta tenha sido mais penosa. Tais são, mais especialmente, essas pessoas de instinto naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos,
que parece não ter trazido nada de mal de sua precedente existência e que suportam com uma resignação toda cristã as maiores dores, pedindo a Deus para suportar sem lamentações. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as provas que excitam as queixas e compelem o homem à revolta contra Deus. O sofrimento que não excita lamentações pode, sem dúvida, ser uma expiação, mas é um indício de que ele foi antes escolhido voluntariamente do que imposto, e a prova de uma forte resolução, o que é um sinal de progresso. Para os esclarecimentos da leitura, contamos com a presença dos nossos amigos e facilitadores, Kelly Nascimento e André de Paula. Um bom estudo a todos. Uma boa tarde a todos os internautas que estão nos ouvindo, a todos os irmãos desencarnados que aqui se encontram, aos encarnados. Boa tarde, Kelly. Para a gente é sempre uma alegria estarmos refletindo sobre as lições contidas no Evangelho, que nos esclarece, nos dá um rumo, um entendimento para a nossa realidade. Em particular, esse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata das bem-aventuranças, onde é intitulado Bem-aventurados os aflitos, e que vem justamente nos trazer uma reflexão sobre a justiça das aflições pelas quais nós passamos, né, na nossa vida. E a gente compreender a nossa vida, compreender as aflições pelas quais nós passamos pelo mundo, é muito importante para a gente conseguir passar por essas mesmas tribulações, porque uma coisa é certa, nesse mundo, e principalmente na nossa atual circunstância, por toda essa pandemia que o mundo está enfrentando, uma coisa é certa, todos nós passamos por vicissitudes, todos nós estamos passando por aflições. Há uma aflição que nos nivela de uma forma muito prática, é justamente a aflição prática, que eu digo assim, no sentido de que todos nós estamos nessa aflição, por assim dizer, todos os seres humanos atuais, é uma aflição de estar na espera, né, por muitas pessoas que eu tenho conversado, mas sem saber direito o que esperar, né? Nós estamos esperando pelo novo, mas a gente ainda não sabe quando ele vai chegar, como ele vai chegar, né? Então isso aí tem trazido para muitas pessoas um sentimento de angústia muito grande. E quando Jesus ele profere essas palavras, bem-aventurados os aflitos, ele traz um novo paradigma de entendimento da realidade para a época, porque as pessoas que passavam por dificuldades muito grandes, essas pessoas, por aflições, por angústias, por doenças, por moléstias, elas eram miseráveis justamente por estar passando por aquela aflição, né? E Jesus já vem, então o povo da época já de certa forma, já julgava aquelas pessoas que estavam passando por aquelas dificuldades, que elas eram desmerecedoras da bondade de Deus por haver feito alguma coisa de errado, já. E aí, nesses itens 7, 8 e 9, Kardec vem justamente refletir a justiça por aquelas aflições que a gente não consegue encontrar um motivo plausível nessa vida, né? Por exemplo, a perda de entes queridos, às vezes perda de pessoas que, quando Kardec coloca aqui um pouquinho antes, a perda de pessoas queridas que às vezes são suporte, sustento de família, né? Hoje, quando você perde uma pessoa que às vezes era a única fonte de renda da família, o pai ou a mãe, você tem um sistema social relativamente justo, que ampara os filhos, ampara a viúva, um sistema previdenciário.
há algum tempo atrás, principalmente nessa época de Kardec, se uma mulher ficasse viúva, coitadinha dela, né? Não tinha quem se recorrer, senão a família. Se a família já era uma família de poucos bens, ainda mais difícil, então, isso acontecer. Então, Kardec, ele vem aqui falar justamente das provações que a gente enfrenta na nossa vida atual, sem a gente conseguir perceber o porquê dessas aflições. Porque uma coisa é certa, a gente concorda que não existe efeito sem causa. Quando se fala que não existe efeito sem causa, a gente tem que considerar que tudo aquilo pelo que o ser humano passa tem que haver uma significação, ou seja, aquilo tem que ter como que um porquê para aquilo. E o ser humano busca os porquês da vida. Por que eu estou passando por isso? Por que meu filho nasceu com uma deficiência X ou Y? Por que eu tenho uma doença, às vezes, incurável ou intratável, sendo que, às vezes, eu sou uma pessoa extremamente boa, de coração puro? Puro dentro da pureza que a gente pode ter, né, aqui nesse planeta. Então, são perguntas que, às vezes, a gente se faz e começa a perguntar por que tanta gente nasce numa miséria extrema, enquanto outros nascem com tudo aparentemente favorável para uma vida feliz. E são esses questionamentos que Kardec vem trazer nesses itens aqui. E como foi estudado no item anterior, da última reunião, que fala da justiça das aflições e fala das causas anteriores das aflições, vem estudar justamente isso, que a fonte, a origem de tudo aquilo que nós passamos, as nossas vicissitudes atuais, ela tem o seu nascedouro nos nossos comportamentos em vidas pregressas. De conformidade como eu vivia minhas vidas anteriores, eu vou estar já, de certa forma, vivendo hoje o resultado daquilo que eu vivia anteriormente, em vidas pregressas. Então, como é que você explica uma criança? É lógico que nós não estamos querendo fechar um diagnóstico assim, porque não é pau, 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 pedra, pedra. Existem várias variantes. Mas, por exemplo, como é que você explica uma criança que nasce já com um problema de cirrose, sendo que ela nunca teve tempo nem de beber? Como é que a gente explica tantos outros fenômenos, né, sem a gente recorrer a uma vida pregressa? Se não a gente falar só aquela velha explicação, porque Deus quis assim, a gente começa a imaginar que Deus não pode ser um ser que nos ama igualmente. Se Ele dá opulência para um e miséria para outro, fica um pouco difícil de compreender a bondade de Deus. Mas quando você abrange o seu olhar para as suas vidas anteriores e começa a refletir que tudo aquilo que você faz, um dia você colhe, abre a nosso campo de percepção a entender que hoje nós somos o resultado de tudo aquilo que nós plantamos em vidas anteriores. E aí é muito comum, eu lembro direitinho, quando a gente adentrou as fileiras da doutrina espírita, nos grupos de estudo, e começar a estudar, e nos livros de André Luiz fala muito das nossas programações reencarnatórias, né? E aí fala assim que a gente programa a nossa reencarnação. Já ouviu falar, né, Kelly? Então fala assim, a gente vai programar a nossa reencarnação. Só que a gente pensa assim, que um belo dia que a gente tiver na erraticidade, lá com o nosso amigo espiritual, nós vamos sentar e falar assim, não, eu quero nascer rico, eu quero nascer bonita, eu quero nascer isso, aqui.
Mas não é assim. Quando se fala em doutrina espírita que nós estamos programando a nossa reencarnação, hoje aqui eu já estou programando a minha próxima reencarnação. Quer dizer, eu já estou plantando aquilo que eu vou colher lá na frente. Mas a gente pensa infantilmente que a gente vai sentar na frente de um juiz ou de alguém e falar assim, não, é lógico que no plano espiritual, antes de reencarnarmos, a gente faz uma preleção, a gente faz uma organização, um planejamento, mas linkado na nossa vida anterior. E é interessante a gente observar aqui que em algumas questões aqui, Kardec coloca, né, que essa escolha das nossas provas, né, futuras, ou seja, aquilo que nós estamos passando agora foi escolhas de vidas pregressas, elas estão ligadas justamente a esse comportamento que nós tivemos e que nos dá hoje a oportunidade de refletir em quem nós somos, porque a gente já entende que o bem, que o amor é a nossa fatalidade. Ou seja, Deus nos criou, como a gente já entende dentro da doutrina espírita, para sermos perfeitos, dentro da perfeição que é cabível à criatura. Ou seja, Kardec e os espíritos usam até a palavra perfectibilidade, porque esse perfeito é só Deus. Mas a gente foi criado para amarmos. E a gente só vai conseguir encontrar o reino dos céus quando a gente, porque ele está dentro de nós, quando a gente fazer esse reino dos céus, ou seja, esse amor florescer de dentro de nós. Então a gente, por causa de muitos erros, é necessário que a gente esteja hoje num planeta de provas e expiações, para que a gente possa passarmos por provas e expiarmos erros do passado. Quer dizer, a gente muitas vezes, como a própria espiritualidade fala, a gente está num planeta que ele é ao mesmo tempo escola e hospital, porque nós estamos aqui para aprender essa arte do amor. A gente está aqui para aprender a desenvolver esse sentimento dentro de nós. Mas a gente vem aqui para isso. Só que a gente chega aqui, a gente se distrai com tudo do mundo e acha que o objetivo nosso aqui é o de possuir. E aí a gente, enganado com esse propósito, a gente começa a achar que essa caminhada nossa, para chegar lá no final, o que importa é quem vai chegar primeiro, ou quem vai chegar com mais. E se perde nesse meio desse caminho. Porque o amor, ele fala que não importa quem chega primeiro, o importante é todos nós chegarmos. Pergunta para uma mãe se ela quer chegar lá no céu e ver o filho no inferno. Uma mãe larga tudo, todas as belezas do paraíso, para acolher o seu filho que ficou em erro lá no inferno. O inferno, lógico, o sofrimento, o erro, né? Então, não importa isso, não importa chegar primeiro, o importante é caminharmos juntos, nos ajudando. E essa pandemia, ela vem trazer essa reflexão para nós. Porque se nós não nos ajudarmos, não adianta estar o cofre abarrotado de ouro, de joias, que a gente não vai ter o que comer. A gente não come ouro, come. A gente não se alimenta de bens materiais, de valores, né? E aí vem justamente fazer essa reflexão das tribulações pelo que nós passamos. E eu acho muito interessante quando fala que nas escolhas das nossas provas, Kardec coloca aqui que a expiação,
Ou seja, o mal que nós fazemos e temos que viver, ele é sempre uma prova, mas nem sempre a prova ela é uma expiação. O que quer dizer isso? Quando a gente erra com alguém nessa vida, igual foi citado aqui alguns exemplos aqui, né? Se você foi duro e desumano, poderá ser a seu turno tratado duro e desumanamente. Poderá, se foi orgulhoso, poderá nascer em humildade, em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta, ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Então, muitas vezes, aquelas pessoas que estão passando por situações dessa natureza, é justamente para aprender o que é sentir na carne. Se você é uma pessoa extremamente desumano, se você é muito duro, até mesmo com as fraquezas alheias, e às vezes você passa a vida inteira assim, às vezes você tem que vir, porque quando eu falo assim, você passa a vida inteira, às vezes é para justamente desenvolver aquela parte humana em você, mas você persiste em ser desumano, ser descompreensivo, ser duro, autoritário, mandão. E sempre tem alguém que chega para a gente a nos intuir, a nos falar, olha, muda de comportamento, não é por aí. Mas a gente, no nosso orgulho, ainda insiste em ser assim. Qual que é a forma, qual que é a metodologia que Deus usa para nos ensinar? Né? Se não a nosso turno, ou seja, em uma próxima encarnação, está vivendo aquele desgosto para aprender. Não, mas é tão ruim quando alguém usa do poder para nos humilhar, né? Aí, numa próxima existência, quando você tiver, alguma coisa lá no seu íntimo vai ficar guardado. Vai ficar te mostrando aquilo, olha, quando fizeram isso com você, não foi legal. E a metodologia de Deus é essa metodologia de, às vezes, ser necessário espiar, ou seja, vivenciar aquelas situações difíceis, para a gente aprender o que não fazer. Porque o que fazer a gente já sabe de cor, mas às vezes não põe em prática. Mas o que não fazer, às vezes a metodologia é essa, ter que sentir na carne, né, para que a gente, da nossa próxima oportunidade, a gente aprender um pouquinho e não agir dessa forma, porque o mandamento maior é qual? De Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, que é semelhante, igual ele mesmo falou, ao próximo, como assim mesmo. Ou seja, fazer ao outro que gostaria de ser feito com você. E aí? É assim que a gente tem agido nas nossas vidas de relação? Essa é a grande questão. Porque nessa justiça, quando Jesus fala assim, bem-aventurados os aflitos, às vezes a gente tem que entender a profundidade disso aqui, porque lá na fala de Jesus, anotado por Lucas, que está aqui no início desse capítulo, né? Aqui em Lucas 6, 24 e 25, são palavras do Cristo, mas que às vezes a gente mal entende. Ele fala o seguinte: mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estão saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. E às vezes a gente entende isso como riqueza material, só material. Porque a gente conhece pessoas eu conheço pessoas de posse assim, vamos dizer, invejável, que você no convívio, se você não souber quem é, a pessoa é tão ou muito mais humilde que você acha que não tem aquela quantidade, vamos dizer assim, aquela quantidade de valores, de dinheiro ou de riqueza que seja. Ao passo que às vezes a gente conhece pessoas numa extrema pobreza,
que tem o orgulho lá em cima. Então, a gente há que refletir nas palavras de Jesus, que serão consolados aqueles que estão aprendendo com a prova que está sendo imposta para ele, porque aquela provação, ela é para aprender. Aprender o quê? O que é para aprender? Porque às vezes a gente passa pela dificuldade e não aprende nada. Vive uma vida inteira de sofrimento aqui e não aprende nada. Quer comentar um pouquinho, Kelly? Ou quer que eu continue aqui? Que a Kelly está só olhando aqui, eu vou só completar o meu pensamento. Ela está olhando aqui. Veja bem. A gente tem um conto, um caso, uma história, que fala que uma certa pessoa foi abastecer o seu carro num posto de gasolina e viu um cachorro que estava uivando de dor num canto do posto, né? Num cantinho lá tinha um cachorro deitado e chorando. E ele, compadecido, levantou-se, né, foi lá ver o que estava acontecendo com o cachorro, porque ninguém lidou daquele posto, estava dando atenção naquilo ali que estava acontecendo. Aí ele foi lá e percebeu que o cachorro estava deitado em cima de umas tábuas cheias de prego, né? E ali deitado. E ele ficou aqui, assim, incomodado com aquilo, foi lá perto do frentista e falou assim: olha, você não viu ali que o cachorro está ali chorando de dor, que está deitado em cima do prego? Ele falou assim: eu vi. Você também viu, não viu? Vi. Pois é, a gente tenta tirar ele de lá, mas ele sempre volta a deitar lá, porque ele chorando, sempre as pessoas vão lá e dão um pouco de comida para ele. E quantas vezes a gente também faz isso, não quer acordar para as dores que atingem a nossa alma, para as dificuldades que nos convidam a uma nova mudança de pensamento, porque de alguma forma aquele tipo de situação nos alimenta, ou nos retroalimenta, mas nos alimenta de forma que não nos sara, não nos levanta, não nos faz assumir o leme, o direcionamento das nossas vidas, a se tornar o senhor da sua embarcação. A gente sempre fica aí a gente fica como esse cachorro, né? A gente fica chorando, querendo que alguém vá lá nos consolar. Mas não é essa consolação que o Cristo promete. Ele nos promete ajuda para nos levantarmos, a sairmos de nós, do nosso padecimento, e força para a gente conseguir se reerguer e buscar o caminho certo a seguir. Diferente da gente ficar esperando, né? Esperando que as coisas mudem. Quando eu falo que, né, nessa reflexão, ainda estava conversando com os primos meus hoje, né, sobre essa questão de que as pessoas estão aflitas, esperando por alguma coisa, por uma mudança que não sabe exatamente qual a gente está esperando que o mundo mude, mas sem que nós mudemos. Ao passo que fala que também o tempo é de mudança, mas a gente também não sabe o que tem que mudar por dentro. Mas se a gente não fizer uma pergunta para si mesmo do porquê que nós estamos vivenciando essas situações, e aí eu não estou falando só mais da situação da pandemia, mas por que eu sofro, por que as coisas se repetem na minha vida, e aí eu faço um link numa pergunta que infelizmente não foi respondida no último programa que nós participamos, não deu tempo, que uma pessoa perguntou que ele sempre, a vida dele nunca muda, por mais que ele se esforce,
a condição dele é sempre aquela, se eu não me engano, estava falando até de uma questão financeira, não progride materialmente, não consegue desvincular daquilo. Mas aí a gente faz essa reflexão, por que que as coisas são do jeito que são? Por que que eu sofro desse jeito? Será que não é para mim, não é para minha vida mudar, é para eu mudar? Mudar o meu entendimento de mundo, o que que eu estou fazendo aqui? Porque às vezes, e aí no link dessa resposta, às vezes a gente vem aqui realmente para não prosperar materialmente, a gente pediu encarecidamente para os amigos espirituais nessa programação, falou assim, vocês não deixam eu progredir materialmente, pelo amor de Deus, que nas minhas últimas 10 encarnações eu fali por causa dos meus comprometimentos na área da riqueza. Às vezes a pessoa nasce assim mais feinha igual eu, é porque eu pedi também para nascer mais feio, porque eu comprometi as minhas últimas reencarnações por causa da beleza. Quantas pessoas se seduziram às vezes por causa da beleza de outras? Então, as vicissitudes, e isso eu estou falando aqui só usando exemplos extremamente concretos, sem usar as questões de sentimentos e abstratos, para que a gente fica mais claro de ver, mais palpável. Por que que eu nasci com um organismo extremamente frágil? Aí eu estou usando o meu exemplo aqui. Meu aparelho respiratório extremamente frágil. Se o vizinho coloca fogo ali no lote ali e sobe uma fumacinha, aquilo já extremamente me perturba. Provavelmente porque eu já comprometi ele com o vício do fumo em outras encarnações. Então eu já falei assim, tomara que seja frágil mesmo, porque na época da adolescência, eu lembro, quando me ofereceram o cigarro, né, porque sempre é oferecido, eu provei que a fumaça veio, quase morri, ótimo. Nessa aí, passei. Pelo menos por enquanto. Então, as vicissitudes são o convite para as nossas mudanças de atitude. E as expiações são essa reflexão para esse amadurecimento. Por que que eu estou sofrendo aquilo? Se eu buscar me conhecer, se eu buscar, e aí eu falo autoconhecimento, eu falo muito nas bases do ensinamento do cristão. Não é aqueles autoconhecimentos de você pegar livro de autoajuda só, não, eles são importantes sim. Mas conhecer a sua realidade espiritual embasado no ensino de Jesus, nos dá roteiro, meta. Os livros de autoajuda, eles são bacanas. Não tiro, são bacanas. Mas a proposta do Cristo não é para você ter uma vida bacaninha aqui só. É para a eternidade. Entende, Kelly? Então, às vezes a gente passa problemas difíceis na família. Às vezes a gente vai reencontrar com pessoas dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente familiar, que tira a nossa paciência. Não tira, que a gente nunca teve, né? Diz que quando tira é porque a gente não tem. Que quem tem não tem jeito de tirar. Mas que a todo instante nos confronta, nos chamando para colocar em prova aquilo que a gente está falando aqui, dentro da casa espírita. Eles nos testam a todo instante. E às vezes a gente se magoa por ver um filho, uma pessoa querida, né, não diria desvirtuando, mas seguindo caminhos que a gente hoje talvez não seguiria, mas talvez seguisse no passado. Porque são escolhas, provas das próprias pessoas,
que eles escolheram. E é necessário que eles queiram, eles experimentem, espiem, por mais que seja doloroso para a gente. Então, eu vou deixar a Kelly falar um pouquinho também, que eu acho que ela pode acrescentar bastante. Boa tarde a todos os internautas. Boa tarde, André. É com grande alegria que a gente está aqui para mais um estudo, né? E falar de reencarnação, a gente vai se empolgando, né, André? Porque, na verdade, a doutrina espírita, ela nos esclarece muito a respeito da reencarnação, né? E quando a gente começa a tentar entender e observar os desafios e os sofrimentos que a gente passa e os problemas que a gente tem, como uma única encarnação, vai ficando cada vez mais complicado e mais difícil da gente aceitar a nossa situação. Então, quando a gente começa a estudar um pouco, a entender que coisas também que eu posso, desafios que eu posso estar passando hoje, pode estar na bagagem que eu já trouxe de outras, vai ficando um pouco mais fácil da gente aceitar, e esses sofrimentos eles vão amenizando, né, André? Porque a gente sabe que nós não vamos acabar. Nós somos o nosso espírito, esse espírito ele não acaba. Então, nós vamos continuar, depois que a gente passar dessa, que a gente desencarnar, nós vamos continuar o nosso trabalho, ele não para. E, às vezes, a gente pensa assim, nossa, descansou, né? Fulano desencarnou, descansou. Descansou nada, ainda tem muita batalha pela frente ainda, né? E se a gente for olhar pelo que a gente está vivendo hoje, e, em primeiro lugar, a gente saber que aqui é o mundo de provas e expiações, né? E a gente caminha para o mundo de regeneração, apesar da gente olhar e, às vezes, achar que não, né, André? Às vezes, a gente olha com os olhos da terra, vamos falar assim, com os olhos materiais, e vê e fala assim, mas a gente não pode estar caminhando para um mundo de regeneração. Parece que as coisas estão piorando. O homem está piorando, o homem está ficando pior, as coisas estão piorando, estão ficando mais difíceis. Mas, assim, eu gosto sempre de um exemplo, sabe? Assim, da dona de casa, por exemplo. Eu sou uma dona de casa, né, também. Então, vamos pegar um dia que é da faxina, de casa, né, André? Dia que a gente vai faxinar. Aí, primeiro, a gente não desorganiza tudo primeiro? Tira um sofá ali, põe de cá e limpa debaixo do sofá, e as cadeiras você põe para cima. E aquilo, quando tem outra pessoa fazendo isso para você, você chega em casa, você olha para um lado e cadeira para cima, olha para o outro e tapete em cima da cama, aquele negócio, você não sabe nem para onde você vai, né? Nem no banheiro tem jeito disso aí. Então, é exatamente isso que a gente está passando hoje, né? A impressão que dá é que está tudo de ponta cabeça. Mas, para a gente chegar a melhorar, né? A ir melhorando um pouco e dar esse salto, porque, na verdade, é um salto que a gente vai ter que dar, porque nós não estávamos suportando mais, né? Nós estávamos... ainda estamos muito adoecidos, muito sofridos. É muito sofrimento, gente. É muito sofrimento. Então, não tinha como continuar, né, André? Então, vamos pensar que hoje nós estamos no meio dessa faxina. Mas depois que a gente conseguir limpar, que a gente conseguir higienizar, que a gente conseguir colocar tudo no lugar certinho, aí o interessante será que o interessante é nós pararmos para pensar e como é que vai ficar quando eu voltar com tudo isso que estava para cima, né? Aquele sofá que estava para cima lá, aí eu olho e falo assim, não, peraí, acho que esse sofá ele vai ficar melhor de lá do que de cá. Então vai haver mudanças. E é essa a proposta. É eu tirar esse sofá de cima do outro e falar assim, acho que ele vai ficar melhor naquele canto ali, porque aí eu coloco a televisão ali, e aí ajeito aquele criadinho de cá, vai ficar ótimo.
Se nós conseguirmos fazer isso, está ótimo, né? Então, assim, essa parte da reencarnação aqui, ela nos aguça muito mesmo, porque é fascinante a gente estudar, é um consolo que a gente tem dentro da doutrina espírita, não só dentro da doutrina espírita, né, mas é um consolo que a gente tem quando a gente começa a entender, quando a gente começa a pensar de uma forma diferente. Porque, na verdade, a gente sofre muito por a gente ver com esses olhos aqui da Terra, e por a gente ver pelo lado material, e por a gente ver por esse corpo que eu tenho aqui, esse corpo material. Então, eu vejo o sofrimento do outro, às vezes, por uma doença que ele tem no corpo dele, no corpo físico. Eu vejo o sofrimento do outro pela falta que ele tem, às vezes, de elementos materiais. E aí, a partir disso, gente, quando a gente começa a olhar com esse olhar materialista, muito materialista, a gente começa a se revoltar. Por quê? Porque, como o André já citou ali a respeito de como a gente vem rico, vem pobre, vem mais ou menos, vem feio, vem bonito, tudo tem uma explicação de ser. Eu sempre falo assim, nada acontece por acaso, tudo tem um motivo, tudo tem uma explicação. Mas, quando eu começo, né, a ver tudo por esse lado assim, que é mais material, mais do corpo, eu começo a sofrer bastante, sabe? Começo a sofrer bastante, porque, na verdade, muita coisa a gente não vai entender mesmo, não, até mesmo pelo nosso resguardo, né? A gente realmente não encarna sabendo de tudo que foi, que não foi, aquele que fez isso, aquele que fez aquilo, seria uma coisa bem danosa, né? Graças a Deus, né, André? Então, a gente começa a perceber o seguinte: fulano veio rico, ciclano veio pobre. Tá, então, aquele que isso olhando com os nossos olhos da terra, né? Nossos olhos materiais. Aquele que veio rico, então, ele está numa boa. Aquele que veio pobre, coitado, está sofrendo. Então, Deus é injusto. Mas, espera lá. Se eu for olhar também, né, no Evangelho também, nos explica que a riqueza também é uma prova, né, André? A riqueza também é uma prova, que pode ser maior ainda que a pobreza. Por quê? A prova da riqueza é o seguinte. Aqui, ó, André, você vai encarnar novamente e você vai com uma situação financeira, ó, beleza. Tá bom. Aí o André vem, encarna a situação dele, ó, em relação financeira, bens materiais, tranquilo, viagens, tudo mais. Mas e aí? Isso, né, essa prova da riqueza, isso será cobrado. Da mesma forma que quando eu erro sabendo, a cobrança vai ser maior do que quando eu erro não sabendo. E essa cobrança não é do julgamento de Deus. Ó, André, você teve uma situação boa e você não fez nada. Essa cobrança já vem da nossa própria consciência. Fala, puxa vida, eu tive tantas oportunidades de ajudar, tive tantos pedidos de ajuda que me chegou e que eu não dei importância, não liguei. Então, como nós estamos aqui e nada é nosso e tudo está nos emprestado, então aquele que veio, que está numa situação financeira, está emprestado a ele também, essa situação. Emprestado realmente para ser um teste do que realmente ele vai conseguir fazer estando nessa fase. Né? Ó, então, você encarnou dessa forma. E aí, o que você conseguiu fazer? O que você conseguiu desenvolver durante essa encarnação? Que é pequeno, gente. Se a gente for pensar, né, outra coisa que se a gente for
for pensar só nessa, né? Só nessa única, o tempo é muito pequeno para a gente evoluir, para a gente desenvolver e para a gente realizar tantas coisas, né? Então, se a gente for parar para pensar, e a gente vai falar, nossa, mas é muito pouco tempo, né, para a gente poder desenvolver tanta coisa. Então, nós precisamos começar a pensar de uma forma diferente. Nós precisamos começar a ver as pessoas de uma forma diferente, tirando um pouquinho esses olhos materiais que eu estou dizendo, que é o exterior. A gente enxerga muito o exterior de tudo, mas o interior nosso, e principalmente do outro, nós temos uma grande dificuldade de enxergar. E que é o mais importante, né? Porque será que a gente veio aqui foi só para sofrer, né, André? Então não vou querer não, ué. Se eu estou vindo aqui só para sofrer, porque aí, igual você mesmo falou, né? Eu posso entrar no processo de sofrimento também. Mas a gente não cresce com sofrimento? Vai depender, né, André? Talvez eu possa ficar aqui 40 anos, 50 anos, 60, 90, né? Hoje estão vivendo aí tantos anos, né? O índice de sobrevivência aumenta, cada ano aumenta mais. Então, é muito pouco. O Kelly, você não me cortou não, mas eu não aguento, eu corro. Mas a Kelly já está acostumada comigo, né, Kelly? E nisso aí que você está falando, é importante a gente, porque não é a quantidade de tempo que você sofre por aquela situação que importa. Porque você pode gerar lá e falar assim, eu sofri tantos anos, e aí? O seu amigo protetor, e eu te pergunto, e aí? O que você aprendeu? Você aprendeu o quê? Porque aí entra aquela palavra, resignação. O que você aprende com aquilo? Porque, como você bem disse, às vezes você não vai entender por que você está passando por aquela expiação, por aquela prova. O que eu fiz, né, aquela pergunta, o que eu fiz para merecer isso? Isso também não importa. Porque se fosse importante a gente lembrar do passado, o que a gente fez para estar passando por aquilo, nós não, Deus não nos daria o esquecimento do passado. Mas isso é cena para os próximos capítulos, que o próximo item é esquecimento passado. Eu não vou estar entrando nisso. Como é que nós não vamos estar, né, atropelando. Mas essa é uma grande reflexão. A gente esquece do passado justamente porque não é importante você descobrir o porquê que você está passando com aquela situação. Mas é importante você buscar entender o que você tem a aprender com aquela situação. O que aquele sofrimento ou aquela tábua de pregos está mostrando para você? Porque às vezes o sofrimento pode ser igual você usou a palavra, você usou bem, a falta de recursos financeiros, mas pode ser sofrimentos outros interiores, angústias, que você nem mesmo sabe explicar de onde vem e como aquilo te machuca, né? Igual eu lembro direitinho, e às vezes a gente faz muito isso também, né? Fala assim, eu lembro, minha mãe falava, não estou passando bem. O que a senhora tem, mãe? Eu estou com um trem ruim assim, ó, né? Que a gente não sabe identificar. E às vezes a gente tem um trem ruim assim, tudo também, só que não é físico, é emocional. E esse trem ruim vai persistindo, e você tem que entender, ou buscar entender o que isso quer te mostrar para que você consiga reverter essa situação.
Porque senão porque tudo é para o nosso crescimento. Não vai ser pedido contas do talento que o outro recebeu, mas do talento que eu recebi. Né? Como na parábola dos talentos. Que fizeste do talento que foi te dado? Não vai ser pedido conta dos talentos que o meu filho recebeu, que a minha esposa recebeu, que os meus pais, meus irmãos receberam, mas do meu. Ah, não, eu não fiz, sabe por quê? Porque a minha esposa não deixava. Como assim? Você não pode ser bom porque outra pessoa não deixa? Será que é assim? Então, esse é o grande questionamento, e isso é só para... Porque eu lembrei de uma coisa, porque quando fala aqui, Kardec coloca aqui, as tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que recebem nelas merecido castigo. Só que o castigo nessa época aqui, essa palavra castigo, eu acho importante a gente frisar, ela era colocada como um adjetivo de aprendizado, que hoje a gente fala castigo para punição, né? Porque Kardec ele era um educador, então usava-se a palavra castigo no sentido de um aprendizado, porque as provas que a gente vive, as vicissitudes da vida, independente se são provas ou expiações, elas são para o nosso aprendizado. E não porque Deus quer nos castigar, ver se você foi ruinzinho, então vai sofrer. Você foi bonzinho, vai ter coisa boa. Não, é para a gente aprender. Então, hoje eu estou numa prova, às vezes, de condição extremamente frágil em determinada situação, materialmente falando, ou do meu corpo físico. Aquilo é para eu aprender a dar valor, né? Aprender. Tem tantos exemplos que a gente pode citar, que a gente poderia usar, mas importante a gente importante a gente perceber que tudo isso é para o nosso crescimento e não para nos castigar, porque Deus, um pai não quer que o seu filho sofra, igual você falou. Nós não reencarnamos, nenhum ser reencarnou na Terra para sofrer ou para fracassar na sua prova. Deus nos quer como seus filhos plenos, felizes, mas da mesma forma que você fala para um filho seu, menino, não põe a mão na tomada que você vai tomar choque, e é só você virar as costas, ele põe o dedo na tomada e toma um choque, a gente também faz assim. Então, nós não reencarnamos para sofrer, de jeito nenhum. Deus nos ama de uma forma que eu acho que a gente não tem capacidade de imaginar, né? Então, o castigo não é castigo, punição, é aprendizado. É igual quando você põe lá o menino, né? Vai lá para o cantinho do pensamento, né? Senta aí e pensa no que você fez ali com o seu irmão, né? Às vezes as vicissitudes é isso, é por você parar, pensar, o que eu estou fazendo da minha vida? E não ficar julgando o outro, porque às vezes a gente fica julgando o outro. Eu lembro, só para finalizar a minha fala, numa palestra do Raul Teixeira, se eu não me engano foi dele mesmo, assisti há muitos anos atrás, ou se foi alguma fala, que a gente lê tanta coisa, escuta tanta coisa, que quem estava falando disse que viu um mendigo na rua e que ele logo pensou assim, nossa, o que será que aquela pessoa fez para merecer estar ali naquela situação, né? Quanto dinheiro que desviou, quanto, né, deve que na vida anterior. E aí o amigo espiritual das pessoas chegou e falou assim, não, você está muito enganado. Ele escolheu, aquilo ali não é uma expiação. Ele escolheu aquela prova para poder desenvolver o amor dele junto daquelas pessoas que estão na mesma situação que ele. Então não é para o outro, é para a gente.
Essa historinha ilustra bem o que eu falei também, né, André, da questão dos nossos olhos materiais. A gente olha aquele que tem pouco, e aquele que tem pouco está sofrendo. Aquele que tem muito está feliz. Nós temos que tirar isso da nossa concepção. Isso não funciona dessa forma, né? Até mesmo os nossos dizeres, às vezes, assim, eu escuto muito. Fulano, por exemplo, fulano está com depressão. Aí eu falo assim, acredita, fulano está com depressão. Ué? Depressão? Mas não tem nada para estar com depressão, não, ué. Tem marido bom, tem carrinho na garagem, viagens todo ano, situação financeira boa. Então, de novo, os nossos olhos materiais, né? Vamos começar a ver as coisas com os nossos olhos do espírito, da espiritualidade, os nossos olhos do coração, porque a gente vai começar a compreender mais as coisas, né? Agora, essa questão do sofrimento, a gente pode lembrar bem do que Jesus passou aqui, da sua missão que ele teve aqui na Terra. Primeiro, ele sabia quase que 100% o que ele ia passar, né, pelo estágio evolutivo daqueles que estavam aqui naquela época, que eram nós mesmos, né? E aí é o seguinte, através dessas provas, dessas expiações, a gente saber que nós estamos no mundo, mas nós temos os nossos sofrimentos, sim, nós temos as nossas dores, sim, mas se a gente for olhar a trajetória dele, né, a questão da dor e do sofrimento, ela tem uma diferença, né, porque ele teve a dor do corpo físico, nós fizemos com ele tudo que vocês já sabem. Sofreu a dor física, porque estava aqui encarnado no corpo material. Sofreu. Aliás, teve as dores. Sofreu não, teve as dores. Mas o sofrimento maior nosso é de imaginar que a gente não merece aquilo, né? Foi o que o André falou. O que eu fiz para merecer isso? O porquê comigo? Esse é o maior sofrimento nosso, que vem dos nossos pensamentos, né? Então, a partir do momento que a gente sai dessa situação de vítima, não que eu estou diminuindo os desafios que a gente tem aqui, que são grandes. Eu não estou falando que é fácil. São grandes os nossos desafios. Mas também nos colocar numa situação de vítima e achar que o universo inteiro está contra mim e que eu sofro muito e que minha doença é maior e que minha provação é grande demais e que eu não vou aguentar. Espera aí. Ao invés da gente ficar se lamentando em cima daquilo que eu estou vivendo e daqueles desafios que eu estou passando, vamos dedicar esse tempo para a gente parar, para pensar naquilo que o André falou. Espera aí, será onde que eu ainda tenho que mudar? Qual parte me incomoda mais? Que mudança maior será que eu terei que fazer? Porque enquanto nós estamos de vítima, a gente está perdendo tempo. Está perdendo tempo, porque problemas todo mundo tem. Os desafios aqui, a gente, com os nossos olhos também da terra, a gente olha um e fala, não, coitado, que ele sofre demais. Olha o outro, não, que ele tem a vida boa demais. E a gente vai fazendo assim, a gente vai colocando, na medida do que a gente tem dentro da gente, nós vamos enxergando o sofrimento e a felicidade do outro. E, às vezes, totalmente distorcido, né? Então, vamos, ao invés de a gente focar mais nesses sofrimentos nossos, nessas dores nossas, vamos focar no na solução. Ao invés de a gente ficar agarrado no problema, no desafio, que é grande demais na nossa cabeça, vamos focar na solução. Espera aí, deixa eu parar aqui 10 minutos. O que eu posso fazer? Eu posso fazer? Está nas minhas mãos? Porque, às vezes, também não está, gente. A gente não consegue comandar tudo também, não. Então, muita coisa, às vezes, é o próprio universo que vai se encaminhar de ir resolvendo devagarinho. Mas nossa ansiedade é tão grande que a gente quer resolver agora. Em um segundo. Né? Então, vamos parar e analisar. Posso fazer alguma coisa? Tenho condições para isso?
ou realmente não está nas minhas mãos. Se não estiver, farei preces, para que o meu mentor espiritual me ajude, para que Deus me ajude. Agora, se estiver nas minhas mãos, vamos arregaçar as mangas e fazer o que tem que ser feito. Vamos parar de reclamar, né? Jesus não reclamou de nada, não. Ele veio, ele fez o seu tempo era curto, era muito curto, e ele tinha que desenvolver, ele tinha que fazer, ele tinha que realizar a sua missão, e ele veio, e ele fez tudo, e quem quis seguir, seguiu, quem não quis, não seguiu, não ficou lamentando por ninguém, não. Fulano, você tem que ir, ciclano, faz isso. Já te falei. Isso é nosso, né? Isso é nosso. Mãe, então é uma beleza fazer isso, né? Gente, então, hoje a mensagem era essa que a gente tinha para passar para vocês. Espero ter aliviado um pouquinho, né, o coração de cada um, e que a gente possa estar firmes, que a gente possa estar no nosso propósito, que possamos sair desse estado de vítima, parar de olhar para o nosso próprio umbigo, enxergar que o outro também sofre, o outro também tem desafios, e que eu posso ajudar o outro. Isso é a nossa verdadeira cura. Esse caminho é o único que é a nossa verdadeira cura. Uma boa tarde a todos, muito obrigada e até uma próxima oportunidade.